E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Você que está chegando aqui pela primeira vez, te convido a se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, isso ajuda o canal e faz com que eu tenha o entendimento que você quer realmente aprender e eu vou trazer conteúdo para que você aprenda mais e mais. Estou fazendo uma entradinha aqui de compra, pessoal. Confesso a você que a minha entrada de compra está puramente ligada a volume, tá? Como eu percebi aqui que ali não tem mais volume financeiro para fazer o movimento de queda. Tem uma região aqui no fundo, mas eu confesso a vocês que eu não olhei muito para lá. E eu fiz diretamente, simplesmente analisando o volume aqui com esse entendimento, né? Que o preço pode retornar até 50% desta vela para continuar a queda. Como assim, Cadu? Como que você olha um movimento como esse e pelo volume ali, pelo como o gráfico se comporta na vela, você faz entrada? Sim, pessoal, por questões de conceitos base da análise gráfica. Tá lá, ó, preço chega em região, né? Preço faz aqui, ó, topo, preço, deixa eu fazer aqui que fica melhor, preço faz uma região de topo, aqui ó, ele deixa uma vela com pavio e sem volume, aqui ó, eu tenho 50% do movimento praticamente, né? Que é essa região aqui, ó, 50% da vela e máxima da vela. Com certeza o gráfico tende a fazer movimentações de busca aqui para fazer a continuidade de um movimento de queda. É isso que se espera. Ah, Cadu, mas ele pode fazer um movimento, romper e continuar? É óbvio que pode, porque se tem posicionamento de vendedores na região, vão ter posicionamentos de compradores na região, tá bom? Então, fiz a minha entrada aqui, ó, simples, básica, com entendimento técnico. Você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, eu deixo esse e-book inteiramente grátis para você baixar. É um e-book onde eu falo de padrões de velas, onde em 36 páginas eu falo sobre 16 padrões que todo trader deve saber. Então você pode baixar aí de forma gratuita. Para baixar, basta vir no meu canal do Telegram. Aqui estão os links do meu canal na descrição do meu vídeo, na descrição do meu canal do YouTube e nos vídeos aqui do canal, tá? Você vai encontrar aqui o canal do Telegram, onde você acessa, faz download na mensagem fixada. Você encontra o meu WhatsApp, você encontra o meu Instagram e você encontra aqui ó, o link de acesso ao treinamento. O link que te leva para a área do aluno. O link onde você pode, de forma vitalícia, vir estudar comigo e ter suporte diretamente comigo, tá bom? Então, aqui você encontra todos os links para contato, assim como nas videoaulas, tá bom? Quando você entrar lá no canal do Telegram, vai aparecer assim, uma mensagem fixada, você clica sobre ela e abre aqui ó, dois links. E aí você escolhe qual dos dois links você quer utilizar para baixar. Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, ó, como o Jonathan aqui, batendo meta, explicando aqui as suas entradas. Você vai ver aqui o Michael batendo meta. Você vai ver os alunos disponibilizando seus trades, suas explicações. E você vai ver as aulas que eu subo para o YouTube também. Isso serve muito para você entender o que o aluno faz para crescer no mercado, né? O passo a passo que o aluno faz, como ele estuda, as entradas que ele faz, isso pode te ajudar muito. Aqui como a Poliana, ó. A Poliana ela usa também aqui o indicador Hunter do treinamento. Você que quer fazer aquisição, lá no módulo 13 eu explico como ele funciona. Para fazer aquisição é direto comigo. É a ferramenta, o indicador Hunter, né? Muitos alunos utilizam, gostam. Demir aqui batendo meta, ó, Natan, pessoal que operou final de semana, né? O Will batendo meta, Michael de novo, o Gleidson também utilizando o indicador. E assim por diante, pessoal. As aulas que eu subo, o Gilson. Então entra aí, baixa seu e-book de forma gratuita.
Qualquer dúvida em relação a isso, Cadu, eu não sei baixar, eu não consigo, qualquer dúvida, segue lá no Instagram, manda um direct para mim, ó, já tem direct aqui, Cadu Rinaldi, resultados de alunos aqui nessa página, 60% de desconto para você fazer parte, link de acesso ao treinamento, tem meu WhatsApp também aqui, não fique de fora dessa oportunidade, tá bom? Ó, entradinha de compra na região, o que está acontecendo com o preço? O preço está indo buscar quase ali que eu falei, né? Talvez aqui 50% do movimento. EURUSD bem volátil, né? Com certeza um evento grande, porque o mercado abriu ontem à noite, né, pessoal? Então começa a volatilidade do mercado, isso é normal. Isso é segunda-feira e última semana do mês, então se prepare, porque o mar nem sempre está navegável de forma tranquila. Aqui, ó, opções, vamos voltar aqui então para o GBP-USD, vamos dar uma olhada no GBP-USD, ó, novamente aqui, GBP-USD fazendo deixa eu dar uma olhada aqui no passado, não tem nada no passado, pessoal, opa, tem uma regiãozinha bem parecida com aquela movimentação que eu fiz, em EURUSD, porém, as questões de volumes aqui estão diferentes. Então, não vejo oportunidade ali. Vamos procurar uma melhor oportunidade. Euro JPY. JPY. Se o euro, se o USD, eles possuem uma certa dificuldade técnica por causa de volatilidade, imagina o JPY, né? Então, você já vê, ó, que o JPY está com bastante pavio, uma movimentação bem interessante, e isso faz com que o gráfico também seja bem volátil, tá? Exista uma volatilidade aí extrema na movimentação. Mas, pessoal, isso é normal, tá? É normal. Você tem que entender que o gráfico, ele vai ter momentos de volatilidade mesmo, ele vai ter momentos de tranquilidade, e você, como um operador, tem que saber lidar com isso. Tem que saber a hora que você vai operar com volatilidade, tem que saber a hora que você não vai operar com volatilidade, saber a hora que você vai deixar de fazer um trade de compra ou de venda por causa do mercado dessa forma. Essa volatilidade, o que acontece com ela? Às vezes, naquele ativo, você tem oportunidade tanto de compra como de venda. E às vezes você escolhe não uma melhor opção naquele momento. A volatilidade pode tirar do trade. Isso acontece normal. Aqui eu tenho a possibilidade tanto de venda como de compra. Eu optei por compra nesta região aqui, ó, subindo de acordo com essa movimentação. Você está vendo que o preço está brigando aqui na região? Então essa volatilidade, como a gente dentro de cada candle possui uma movimentação muito vasta ali financeira, o volume nos ajuda nessa decisão. Porém, essa volatilidade que pode nos tirar de pips ou alguns pips, ela pode nos atrapalhar. Então, às vezes você tem ali a causa do movimento perfeita, você entende a movimentação do gráfico. Olha lá, olha o loss que eu tomei. Estou te explicando a questão da volatilidade. Tá tão perfeita a movimentação do gráfico, ele faz tudo tão perfeito, só que, ó, olha só, eu comprei, falei para você que eu comprei. Então, olha o que a volatilidade é capaz de fazer. A minha entrada por um pip acima acaba tomando loss. E qual foi minha intenção? De compra no movimento. E olha o que está acontecendo com o gráfico, ele está subindo. Aí você fala assim, o Cadu não fez a análise correta, o Cadu não entendeu. Não, pessoal, eu fiz. Mas a volatilidade do gráfico é tanta, você viu que ele está chacoalhando, que ele está se mexendo, que ele está volátil, que pode acontecer justamente isso, ó. Numa análise perfeita, numa movimentação de entrada perfeita, por causa de alguns pips você acaba perdendo aí o seu trade. Cadu, então o que eu faço neste momento? Você tem duas opções, né? Ou você fica de fora, ou você encara o mercado dessa forma. Não operar também é operar. Você saber realmente o que o gráfico faz, mas se você vê que a volatilidade está extrema, as regiões não estão com fechamentos perfeitos, o gráfico não faz lógica em região de suporte e resistência,
você tem que entender que é um dia ruim do gráfico. O que seria um dia ruim do gráfico? O gráfico não está trabalhando com lógica, nem com razão. O gráfico não faz movimentações técnicas perfeitas. E aí, o que acontece? Às vezes, numa ansiedade, na ansiedade de querer bater meta, na ansiedade de fazer um trade, na ansiedade de querer fazer uma entrada, você acaba até se descontrolando dos seus trades, saindo de um gerenciamento, buscando um resultado que talvez era melhor fazer um stop, por exemplo. Mas tá lá, ó, mais uma entradinha bem feitinha. Aqui, como eu falei para você, ó, aqui era a entrada de compra, preço chega em região, ó. Por que aqui era a entrada de compra? Vamos analisar esse trade? Vamos analisar esse trade, ó. Região de suporte, região de resistência, região de suporte. Neste exato momento, pessoal, enquanto o gráfico está aqui, ó, suporte, aqui essa região é uma região de resistência nesse momento, e aqui é uma região de resistência, correto? Correto. Neste momento aqui, ó, quando eu faço a minha entrada de compra, nessa região, aqui é uma entrada de compra pela movimentação que o gráfico está fazendo nessa região de demanda. Quando o preço vem para essa região, ele já encontra este outro movimento aqui, ó, deixado por vendedores nessa região. Se você não sabe, quando existe um pavio aqui contrário ao movimento, isso aqui é uma região, ó, de vendedores desse candle aqui. Então, nessa região de equilíbrio, que eu chamo de região de equilíbrio, vocês sabem, que por este lado é um suporte, aqui é uma resistência e é uma região de equilíbrio. O que a região de equilíbrio faz? Ela regula a movimentação do gráfico na busca dos ativos para 100% do canal. Então você vai ver nessas regiões de equilíbrio uma briga ferrenha na tentativa de busca de máxima e mínima dessas regiões. Então eu compro quando eu preciso comprar e vendo quando eu preciso vender, próximo às regiões tanto de 100% como 50%. Perfeito, né? Analisando o que aqui? Suporte, resistência e tendência dentro de um contexto gráfico. Dentro do contexto gráfico. Todo suporte e resistência tem que ter contexto gráfico de entrada. Tem que ter padrão de entrada. E aí, pessoal, esse loss que eu tomo aqui, o que aconteceu com esse loss? É aquilo que eu mostrei para você, ó. Olha isso aqui. A entrada foi linda, né? A execução, porque o PIP pegou um pouquinho acima, volatilidade extrema me tira do trade. Mas isso não me abala. Eu sei que é normal um gráfico como esse numa segunda-feira, numa sexta-feira. Estou no ativo Euro JPY que está melhor que o Euro USD, né? Agora o Euro USD parece que está um pouco melhor na sua movimentação, mas ó, acontece isso aqui. Eu pego ele vendendo aqui, ó, perfeitamente na região. Ele ainda está brigando na movimentação, tentando subir o preço, praticamente 2-1, dentro de um gerenciamento, né? Estou dentro do gerenciamento, bater na meta, mas vamos para um outro ativo agora. Deixo o Euro JPY de lado. O SDJPY deve estar também bem agitado, né? Vamos dar uma olhada, ó. Está bem agitado, ó. Possui aqui dojis, né? Doji para cá, doji para lá, ó. Movimentações de doji, onde o ativo pode então interferir na movimentação do gráfico, onde o ativo pode interferir nessa movimentação técnica. Tem a possibilidade ainda do ativo continuar trabalhando, comprado ou vendido nessas regiões. Vai depender de como vai ser o fechamento na região. Então eu tenho ali uma situação de compra ou de venda na região, assim como a situação de esperar o gráfico chegar na região para fazer uma movimentação. Eu posso pensar nisso? Posso. Que nem aqui, ó. Olha, novamente a volatilidade me jogando lá em cima, ó. Eu entrei com o pensamento da entrada aqui, ó, no fechamento dessa região. Deixa eu traçar uma linha para você. Ó, o pensamento é a entrada aqui, ó. Mas a volatilidade fez o quê, pessoal? Me jogou lá em cima, tá?
Tranquilo. Entendi. Gráfico volátil. Ele só precisa fazer o quê? Aquilo que ele está fazendo aqui no ativo. O que ele está fazendo no ativo? Uma tendência de alta, tá? Então, mesmo o gráfico estando bastante agitado, com possibilidades de movimentação não tão clara, se você seguir contexto técnico, você sabe como operar o gráfico. E tá lá, ó. Já que está com volatilidade, tá lá. Vamos torcer para que a volatilidade não me tire de novo desse trade. Não vai tirar, ó, de tão bem feito que foi. Mais uma entradinha aqui, ó. Quer entender o porquê dessa entrada aqui? Vamos lá? Mais uma entrada bem executada. Chego aqui, eu já entendo o que o gráfico está fazendo, ó, bem parecida com aquela que eu havia feito, né? Quando eu vendi o ativo, ó. Região de suporte, região de suporte. Aqui, ó, região de suporte. E aqui, ó, região de resistência. Pessoal, tem muita gente que tem uma dúvida cruel no gráfico, pensando assim: ai, eu não sei se eu compro. Ai, eu não sei se eu vendo. Ai, eu não entendo o contexto. Como será que o gráfico está pensando? Olha comigo. Olha comigo. Percebe a força gráfica. Vou te ensinar uma dica aqui, ó, para você não errar mais isso. Para você não errar mais isso. Para você, de uma vez por todas, entender se você ainda pode comprar ou vender o ativo. É só você fazer uma contagem de suporte e resistência naquele momento gráfico que você está utilizando. Como assim, Cadu? Se você tiver mais suportes que resistências, o suporte, o preço está sendo empurrado para cima. Se você tiver mais resistências do que suporte, o preço está sendo empurrado para baixo. É uma questão lógica, pessoal. É isso que eu ensino no treinamento, quando você vai se aprofundar em contexto. Eu vou te ensinar o passo a passo de você entender o gráfico. Suporte, suporte, suporte e uma resistência. Quantos suportes e quantas resistências nós temos nesse movimento aqui? Quantos suportes e quantas resistências? 3:1, né? Então, logo, fez padrão de vela ou fez fechamento aqui, ó, eu entrei no fechamento, tá? Eu entrei aqui no fechamento, mas você também pode entrar aqui, ó, depois do padrão de vela. Ou seja, são duas possibilidades de entrada. A entrada de risco e a entrada de confirmação. Todo trade eu tenho duas possibilidades de entrada. Ou eu tenho a possibilidade de entrada de risco, que é no fechamento, ou entrada de confirmação após padrão de vela. Ah, Cadu, qual a entrada que eu faço? Entrada de confirmação. Se você está iniciando, espere o último movimento do setor, que é o padrão de vela. Ah, Cadu, eu já sou um cara avançadinho, eu já sou alguém já com alguns anos de mercado. Então faz o que você quiser, meu amigo. Faz o que você quiser. Quer entrar na entrada de risco? Entra. Quer entrar na entrada de confirmação? Entra. Você faz o que você quiser. Aí você gabarita isso, faz um dossiê sobre isso e vê em que melhor você é para fazer essas aplicações. Dentro dessas aplicações, pela coleta de dados que você tem dos seus trades, você vai chegar à conclusão o que você é melhor, se é na entrada de risco ou na entrada de confirmação. Eu, pela minha experiência, eu falo para você fazer com a entrada de confirmação. Cadu, por que você faz com a entrada de risco? Porque eu já tenho uma certa experiência de entender em que momento eu posso utilizar a entrada de risco, tá? Então, nesse exato momento, ó, por que eu entrei com a entrada de risco? Porque eu tenho a convicção que a tendência de alta ainda não terminou, não houve falha e eu posso trabalhar no fechamento da região. É diferente quando eu chego num gráfico como esse aqui, ó. Tá lá, ó, para você entender o que eu estou querendo te dizer, ó. Resistência, resistência, resistência e suporte. Dá uma olhada. Quantas resistências eu tenho aqui? 1, 2, 3. Suporte, 1. O que eu tenho aqui? 3:1. Você percebeu que em euro JPY é o movimento inverso do USD-JPY? A técnica é a mesma, a forma de operar é a mesma, só que a força do mercado é diferente. Então aqui, pessoal, Cadu, mas aqui você fez uma compra. Fiz uma compra porque o gráfico está aqui, ó, em 50% do movimento
buscando 100% do movimento. Quando o movimento chega em região de possível correção, eu tenho uma resistência, duas resistências, eu tenho outra resistência e eu tenho suporte. Logo, eu tenho 3:1. Eu tenho 3 forças resistindo contra uma. O que é melhor? Eu vender ou comprar? Nesse gráfico aqui, pessoal, você que acha que melhor é vender, faz o V de venda. Você que acha que é melhor comprar, faz o C de compra aí nos comentários. O que você acha que é melhor? Diante dessas marcações de identificação de região de suporte e resistência. Para você identificar, aprender como identificar o suporte e resistência para fazer a entrada dentro do contexto gráfico. Então você tem venda e compra. É óbvio que a ideia aqui é venda, pessoal. A ideia é venda. Assim, aqui eu comprei dentro de uma região de possível compra. Vamos voltar naquele euro USD, que foi o primeiro ativo? Aqui eu comprei. Aqui eu comprei. Cadu, por que você comprou aqui? Aqui eu tinha uma resistência. O que mais que eu tenho aqui? Eu não tenho mais nada. Ah, Cadu, mas você tem aqui uma outra resistência. Tá, eu tenho uma resistência. Nem suporte eu tinha. Aqui eu só fiz a compra com base em volume. Diante de uma movimentação como essa, do gráfico, com certeza o grande player ele faz essa mitigação para que depois o ativo seja preenchido nessa região, porque ele precisa de compradores para continuar vendendo. Essa minha entrada aí, não adiantava fazer contagens de suporte e resistência, tem que entender mesmo de análise gráfica, tá? Mais profunda, mais avançada. E aí eu fiz uma entrada. Mas você percebeu que se você seguir essa regra das marcações, do entendimento, como eu te mostrei aqui em EuroJPY, você vai entender até que ponto você pode continuar vendendo ou pode continuar comprando. É diferente um ativo como esse. Ah, Cadu, e como que eu faço nesse ativo aqui? Como que eu faço para operar ele? Aí você precisa ter um conhecimento técnico mais avançado. No treinamento, eu explico tudo isso, toda a base para você poder, por exemplo, fazer um trade como esse. Agora, olha que interessante, né? Uma entrada perfeita, a segunda entrada também, a causa do movimento e entendimento foi perfeito, a execução, volatilidade me tira e acaba tomando loss. Euro, JPY, entrada perfeita, USD, JPY, entrada perfeita. Então, os 4 trades, a análise foi perfeita. Um loss me tirou por causa da volatilidade. Então, em dias como hoje, pessoal, que o gráfico apresenta volatilidade, pode acontecer isso com você. Não é que você analisou de forma errada. Este é o conceito de que não existe 100% de uma entrada, porque uma volatilidade. Aqui também, houve volatilidade. Olha onde eu entrei. Eu entrei aqui no fechamento. O ativo abriu aqui em cima. Ah, é a corretora, é não sei o que. Pessoal, existe uma transmissão de dados. Até eu apertar o botão, ser captado pela corretora e entrar no mercado, demora alguns segundos. E quando o ativo está dessa forma, com o gráfico fazendo assim, as velas fazendo dessa forma, percebe que tem dia que você entra assim, as velas estão assim, aí ela deixa pavio. E tem dias que a vela está assim, ela nasce e vai devagarzinho e fecha. Tem dias que as velas estão assim, Esses dias são dias voláteis, é normal você fazer um fechamento, uma entrada, ela faz isso, aí de repente lá no último segundo ela vem, fecha, faz isso aqui, Isso é normal, o mercado está abrindo na segunda-feira ou sexta-feira, última semana do mês. Para de ficar culpando corretora, para de ficar culpando o vento que bateu na porta, para de ficar culpando o cachorro que latiu lá fora. Entenda o mercado, compreenda o mercado, aprenda como operar. No caso, aprenda a identificar as regiões de suporte e resistência para fazer a sua entrada de confirmação dentro do contexto. Aprenda a identificar ali as regiões de suporte e resistência para aplicar um padrão de entrada dentro de um contexto. Seja uma entrada de risco, seja uma entrada de confirmação, não importa. Só que você tem que entender o risco do mercado.
qual é o risco-retorno, o porquê que ali eu posso aplicar com garantia uma entrada naquele suporte ou naquela resistência. Desde o primeiro momento que você viu aqui, eu entrei neste trade sem ao mínimo ter ali uma confirmação tão clara. Depois que eu abri o gráfico, eu vi lá no passado tem uma região. Mas pelo simples fato da movimentação do gráfico, pelo que ele fez e o volume que ele apresenta, eu já entendi que ele ia voltar próximo a essa região aqui, tá? Isso é questão de experiência, tá, pessoal? Conforme você for analisando, conforme você vai aprendendo, você vai identificando isso também. Então, como identificar regiões de suporte e resistência para aplicar padrão de entrada dentro de contexto? Isso é muito importante para você. Você vai ver que os seus resultados vão dar um salto significativo, desde que você tenha essa disciplina, essa paciência e encaixar contexto gráfico. O contexto gráfico se resume à movimentação do ativo em regiões de entradas, seguindo sempre as tendências, com a aplicação de padrão de vela, então é por isso que tem que ter o padrão de confirmação e o volume ao seu favor. Você fazendo isso, você vai para 80% a 90% de certeza no seu trade. Por isso, se você quiser aprender de uma forma correta, o treinamento está aí, o link está na descrição. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, o valor é irrisório, o preço é muito acessível, eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, porque, pessoal, é muito barato mesmo. Você vai ter acesso vitalício, suporte, que eu acho que é o mais importante, diretamente comigo, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas, vai poder ter as correções comigo, vai poder ter seus diários de trades corrigidos comigo, e eu vou te ajudar aí a entender o gráfico da melhor maneira possível para você se tornar consistente, tá bom? Então, hoje nossa hashtag é identificar, tá? Falamos sobre como identificar regiões de suporte e resistência para você aplicar um padrão de entrada em contexto gráfico, tá bom? Uma super dica aí para você aplicar um contexto gráfico. Você quer adquirir também a ferramenta do indicador Hunter, que eu ensino lá no módulo 13 como ela funciona. Se você quiser entrar em contato, é só entrar em contato, a aquisição é diretamente comigo, os links também estão aí abaixo. Fechamos aqui a segunda-feira muito volátil por 3-1, altamente lucrativo. Um beijo no coração, fica com Deus, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!